Galera, estou eu aqui de novo, Jorge Brasil. Vamos fazer um resumo rápido de toda a minha carreira como atleta jogador de futebol. Jogos de ruas da carreira de futebol do atleta Jorge Brasil. Resumo final de tudo. Eu, Jorge Brasil, iniciei minha carreira de jogador de futebol jogando futebol de rua no dia 13 de julho de 1964. Exato no meu aniversário, aos 4 anos de idade. Eu, Jorge Brasil, tenho duas datas de início de carreira como jogador de futebol. 13 de julho de 1964, jogando futebol de rua. E 9 de fevereiro de 1968, jogando futebol nos clubes. Futebol de rua. De 13 de julho de 64 a 8 de fevereiro de 68, foram 3 anos, 6 meses e 25 dias jogando futebol nas ruas. Neste período, realizei 180 jogos de futebol de rua, ganhei 100, perdi 40, empatei 40 e marquei 90 gols. Contando com o futebol de rua, desde 13 de julho de 1964 a 13 de julho de 2019, desde 13 de julho de 1964 até 13 de julho de 2019, são 55 anos de carreira. Aí vai o resumo final de tudo. 13 de julho de 1964 a 13 de julho de 2019, 55 anos de carreira. Agora, desde 13 de julho de 2019, agora nesse ano, que ainda vai vencer. A contagem é só jogos de futebol de rua, nos 3 anos, 6 meses e 25 dias. Total de jogos, 180, total de vitórias, 100. Total de derrotas, 40, total de empates, 40, e total de gols feitos foram 90 gols. 90 gols que eu marquei. Resumo final, o geral das atividades do Esporte Clube Internacional, total de jogos, gols, vitórias, derrotas e empates em um ano de 10 de fevereiro de 2018 a 9 de fevereiro de 2019. 10 de fevereiro de 2018 a 9 de fevereiro de 2019, um ano. Foram realizados pelo Esporte Clube Internacional 90 jogos, 57 vitórias, 18 derrotas, 15 empates. O Internacional marcou 484 gols, sofreu 329 e teve um saldo positivo de 155 gols. Teve um saldo positivo de 155 gols. Artilheiros de 2018 do Esporte Clube Internacional, com 90 jogos, 57 vitórias, 15 empates e 18 derrotas. Primeiro, eu, Jorge Brasil, com 281 gols. Em segundo, Emanuel do Haiti com 17 gols. Em terceiro, Nicolas, 15 gols. Em quarto, Gabriel Everaldo, 12 gols. Em quinto, Valdemar, 8 gols. Em sexto, Paulo, 7 gols. Em sétimo, Gabriel Brasil e Alisson, 6 gols. Em oitavo, Leandro Brasil e Lucas, 5 gols. Em nono, Luiz Fernando e seu Antônio com 4 gols. Em décimo, Bonin, Berlim e Marcos, Bruno e Matheus, 3 gols. Em 11º, Neguinho, André, Samuel e Thiago, 2 gols. E em 12º, Gordinho, Jaimison e Ligeirinho com 1 gol. É isso aí, mais um resumo. Agora vamos para os jogos, resumo final de tudo dos jogos do Internacional, de 13 de janeiro de 1987 a 9 de fevereiro de 2019. 32 anos e 27 dias. Jogos do Internacional, resumo final de tudo, de 13 de janeiro de 1987 a 9 de fevereiro de 2019, 32 anos e 27 dias. Foram realizados 1.651 jogos, 1.651 jogos, 1.037 vitórias, 364 derrotas, 250 empates. O Internacional marcou 7.739 gols e sofreu 5.258 e obteve um saldo positivo de 2.481 gols. Esse aí foi o resumo final de 32 anos do Esporte Clube Internacional. Agora, jogos do Internacional a partir da data de 30 de setembro de 1997 a 9 de fevereiro de 2019. 21 anos, 4 meses e 9 dias. Nesse período, os jogos do Internacional a partir da data de 30 de setembro de 1997 a 9 de fevereiro de 2019, 21 anos, 4 meses e 9 dias, o Internacional realizou 1.492 jogos. Obteve 817 vitórias, 293 derrotas, 182 empates e marcou 6.901 gols. Sofreu 4.815 gols e obteve um saldo positivo de 2.000
86 gols. Esse foi mais um resumo do Esporte Clube Internacional. Agora resumos dos jogos do atleta Jorge Brasil, resumo final de tudo pelo Esporte Clube Internacional. Jogos do atleta Jorge Brasil, que sou eu, resumo final de tudo pelo Esporte Clube Internacional, desde 13 de janeiro de 1987 a 9 de fevereiro de 2019, 32 anos e 27 dias. Eu, Jorge Brasil, realizei pelo Esporte Clube Internacional 1.651 jogos. Em 32 anos e 27 dias, obtive 1.037 vitórias, perdi 364 derrotas, obtive 250 empates e marquei pelo Esporte Clube Internacional 1.845 gols. Neste período de 32 anos e 27 dias, eu, Jorge Brasil. É isso aí, galera, mais um resumo de Jorge Brasil. Agora vamos para mais um resumo da carreira minha, de Jorge Brasil. Jogos do atleta Jorge Brasil pelo Esporte Clube Internacional de 30 de setembro de 1997 a 9 de fevereiro de 2019. 21 anos, 4 meses e 9 dias. Eu, Jorge Brasil, realizei 1.492 jogos em 21 anos, 4 meses e 9 dias. 1.492 jogos, obtive 817 vitórias, 293 derrotas, 182 empates e marquei nesse período 899 gols em 21 anos, 4 meses e 9 dias pelo Esporte Clube Internacional. Esses são os meus jogos, jogos do atleta Jorge Brasil pelo Esporte Clube Internacional. Agora vamos para o resumo, jogos da minha carreira, jogos da carreira de futebol do atleta Jorge Brasil, resumo final de tudo da minha carreira. De 9 de fevereiro de 1968 a 9 de fevereiro de 2019, 51 anos. Esses jogos são desde quando eu comecei a jogar nos clubes de futebol. Que antes disso eu comecei a jogar em futebol de rua. Aqui são os jogos nos clubes. Jogos da carreira de futebol do atleta Jorge Brasil, resumo final de tudo, de 9 de fevereiro de 1968 a 9 de fevereiro de 2019, 51 anos de história. Em toda a minha carreira eu realizei 3.446 jogos, obtive 2.039 vitórias, 745 derrotas, 662 empates e marquei 3.226 gols. Em toda a minha história, em toda a minha carreira, em 51 anos de história, jogos da carreira de futebol do atleta Jorge Brasil, resumo final de tudo, em 51 anos de histórias, de 9 de fevereiro de 1968 a 9 de fevereiro de 2019, 51 anos de história, eu realizei 3.446 jogos de futebol. Venci 2.039 vitórias. Fui derrotado, perdi 745 derrotas e empatei 662 jogos de futebol. E marquei em toda a minha carreira, nesses 51 anos, 3.226 gols. Eu marquei, Jorge Brasil, em toda a minha carreira, 3.226 gols. Eu marquei 3.226 gols em toda a minha carreira. Resumo final, em todos esses jogos, 70% foram gols marcados em jogos oficiais, em jogos de 11 atletas. Jogos de 11, jogos oficiais de campo. E 30% em jogos suíço, em futebol 7. No total deu 3.226 gols. Em toda a minha história, em 51 anos de história, eu, Jorge Brasil, marquei 3.226 gols. É isso aí, galera. Para quem viu minha história, escutou, estude bem minha história, se inscreva no meu canal Jorge Brasil e até a próxima.